Olá, seja muito bem-vindo, fique à vontade, o assunto do dia já está no ar para a gente aprender um pouco mais sobre superbactérias e automedicação. Avisa todo mundo que o programa começou aqui na Rede Brasil de Comunicação, canal 14.1, e você também pode nos acompanhar através do YouTube. Lá no YouTube você acessa a Rede Brasil Oficial e vai acompanhar o programa ao vivo. No nosso site também você pode mandar para o seu vizinho o link www.redebrasiloficial.com.br. Todo mundo pode acompanhar aqui o nosso programa ao vivo. E já aqui no assunto do dia tem o quadro Receita do Dia. Hoje vamos aprender a preparar um pão de queijo fit. Então, ficou aí com água na boca? Olha só que receita deliciosa. Não perde, daqui a pouquinho a gente traz o passo a passo dessa receita. Mas antes, preste atenção, porque a Organização Mundial da Saúde considera a resistência antimicrobiana uma das mais graves ameaças à saúde global. E por isso, o tema integra a lista das 10 prioridades da OMS para 2019. Ainda segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, se nada for feito até 2050, o número de mortes provocadas por bactérias multiresistentes, que são as superbactérias, poderá chegar a 10 milhões de mortes por ano. Atualmente, são aproximadamente 700 mil mortes, superando os óbitos por câncer. E o que é que pode ser feito para evitar esses óbitos? Vamos saber com a ajuda do nosso convidado de hoje. Quero apresentar você que está em casa, o nosso convidado Flávio Lago, ele que é farmacêutico do Hospital Corrêa Picanso e também é conselheiro pelo CRFPE, que é o Conselho Regional de Farmácia. Quero dar boas-vindas aqui ao nosso convidado e dizer que é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. É um tema muito sério, requer muita atenção. Tem esse alerta da OMS, é um tema que é prioritário para a OMS agora em 2019, automedicação e superbactéria. Vamos começar a refletir um pouco mais e aprender a partir de agora. Primeiro quero dar boas-vindas aqui ao nosso convidado, Flávio Lago. Seja bem-vindo, fique à vontade. Flávio Lago, como a gente apresentou, é farmacêutico do Hospital Corrêa Picanso, do CAPS AD Vicente de Araújo e também conselheiro do CRF Pernambuco. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia a todos. É um tema extremamente relevante porque trata de uma questão que ainda é muito comum na nossa sociedade, a prática da automedicação. Os estudos, um estudo feito pelo Conselho Federal de Farmácia aponta que 77% da população se automedica, pelo menos nos últimos 6 meses. Metade disso se automedicou no último mês. E um dos medicamentos que contribui para esse processo que você citou aí da superbactéria é o uso indiscriminado de antibióticos. E a gente vai discutir hoje o que é que pode ser feito, não só pelas entidades, não só por uma Organização Mundial de Saúde, por conselhos, mas principalmente pela sociedade, para que a gente possa diminuir justamente esses dados alarmantes que são estimados para 2050. E o que é que vocês da área de saúde consideram como automedicação? É pegar só um medicamento e tomar quando sentir alguma coisa, quando apresentar algum sintoma de alguma doença? Só isso a gente poderia classificar como automedicação? Então, a própria Organização Mundial de Saúde orienta que a automedicação é uma forma de autocuidado com a saúde. Ela coloca isso como uma possibilidade de cuidado. Qual é o problema disso? É quando ela se atua de forma muito irresponsável, onde o indivíduo, a partir de uma queixa, um sinal, um sintoma, ele por conta própria, ele pensa em utilizar algum medicamento que ele acha que vai de fato resolver o seu problema de saúde, muitas vezes está mascarando um problema de saúde maior que ele possa vir a ter, e nem sempre aquilo que ele por conta própria ou induzido pela própria indústria farmacêutica, por vizinhos, amigos, ele acha que vai resolver, não resolve, consequentemente, no caso dos antibióticos, cria um cenário de bactérias que umas são combatidas por esse medicamento e outras se transformam em bactérias resistentes. E aí dificulta ainda mais o tratamento dessas pessoas, transformando isso num grande problema de saúde pública. Problema de saúde pública, que foi bem destacado pela Organização Mundial da Saúde. A gente começou já o programa explicando
E esse número, né, esse dado chama muita atenção, Flávio. A gente falou, né, que são aproximadamente 700 mil mortes a cada ano. Isso, esse é um E dado pode mundial, subir para 10 né? milhões, No né, Brasil, no mundo todo. no Brasil, estima-se que são 23 mil mortes por conta de bactérias resistentes, né? E você vê um dado, por exemplo, americano, eles também se preocupam muito porque eles gastam bilhões de reais ao ano em cima de intervenções por conta de multiresistência bacteriana. Então não é só um cenário de saúde, é um cenário econômico também. E estima-se que se em 2050 essas 10 milhões de mortes acontecer, vai haver um abalo econômico de redução do PIB mundial em torno de 3,5%. Isso representa em valores em dólares 100 trilhões de dólares. Isso projetado se 10 milhões de pessoas forem acometidas por conta de resistência a antibióticos, por conta também de um uso indiscriminado nos dias de hoje e também no passado recente. A gente fala em números, né, em valores também para chamar a atenção da proporção do problema. Mas quando a gente fala de óbitos, né, a gente vê que a vida ela é mais valiosa do que isso, né? Principalmente as pessoas que estão em casa, que têm essa preocupação com os parentes, com os amigos, eles não querem saber em dinheiro, né, que vai ser gasto, que vai ser desperdiçado. Enfim, querem saber em preservar essa vida. Então, tem que começar o quanto antes a formação desse hábito. O uso da medicação tem que ser com prescrição médica. Isso. E uma das formas que talvez a regulação pode existir, por exemplo, a gente em 2011 teve uma resolução que controla a saída de medicamentos chamados antimicrobianos. Esses medicamentos hoje só são dispensados através de prescrição médica. Então tem que existir uma receita médica, mas essa receita médica também tem que estar apropriada à necessidade dos indivíduos. Se a receita médica ainda assim existindo, ela não estiver apropriada, as pessoas podem estar fazendo uso de medicamentos que não sejam necessários, consequentemente também contribuir para uma resistência bacteriana. Mas também receitas apropriadas devem, pela população, ter o uso correto e adequado até o final do tratamento dessa prescrição. Isso vai garantir, de fato, a capacidade do antibiótico surtir o efeito desejado e a gente não ter, minimizando assim o efeito da resistência dos antibióticos, consequentemente a resistência a bactérias. Tem que saber administrar, né? Vou pedir licença agora, Flávio, porque tem uma reportagem muito especial. Vamos aprender, né, como é que o profissional farmacêutico ele pode ajudar a você que está em casa a administrar o uso dos medicamentos. Esse farmacêutico que vai apresentar, né, vai apresentar essas dicas na reportagem, ele também faz um alerta sobre os riscos da automedicação. O Flávio já fez aqui algumas pontuações, o nosso farmacêutico que vamos conferir a partir de agora fará outras observações, então fique muito atento. Acompanhe comigo uma reportagem muito especial. Confira. Quem nunca sentiu uma dor de cabeça e tomou um analgésico? Ou viu o filho com febre e deu um antitérmico? Se você já fez isso, bem-vindo ao grupo, porque eu já fiz também. Na verdade, esses tipos de medicamentos estão lá nas prateleiras e podem ser vendidos mesmo sem recomendação de um médico. São os chamados MIP, medicamentos isentos de prescrição. Mas, por trás dessa facilidade, pode estar escondido um perigo presente entre quase metade dos brasileiros: a automedicação. O nosso próprio sistema, né, de saúde e nosso esquema cultural leva muito a esse tipo de prática, né? Não só a ausência dos médicos nas unidades básicas de saúde, entendeu? A ausência de outros profissionais, mas isso também é um comportamento, digamos, cultural do brasileiro, ter esse tipo de atitude, né, de consultar os médicos, né, os Googles, né, da vida, que hoje em dia está cada vez mais comum. Então, o paciente hoje ele vai para o médico com um diagnóstico já, né, formatado em mente. Quando se fala em automedicação, é importante alertar sobre os riscos de doses incorretas e até o aparecimento de novos problemas de saúde. Essas automedicações trazem prejuízos para esses pacientes, né? Principalmente a longo prazo, né?
Então, durante anos, foram utilizados os antimicrobianos de forma inadvertida, sem uma necessidade de uma prescrição médica. Hoje em dia, já há essa regulamentação onde há necessidade da prescrição médica com relação aos antimicrobianos. Mas os outros também não está isento, né, de trazer danos e prejuízo para o paciente. Ajudar a evitar a administração dos medicamentos de maneira descontrolada é uma das tarefas do farmacêutico. O farmacêutico é um profissional habilitado na prescrição desses medicamentos, né? Então, a orientação do farmacêutico, ela é fundamental nesse aspecto, né, para tentar gerenciar e ver o grau de importância da utilização desses medicamentos nas farmácias comerciais que a população tem acesso. Outra medida para tentar diminuir os perigos da automedicação é a necessidade de um tipo diferente de receita que possui duas vias, como é o caso dos antibióticos. Em outras épocas, realmente os antimicrobianos eram tratados como os outros medicamentos isentos de prescrição, né? E a utilização indiscriminada desse tipo de medicamento realmente, né, traz resistência, né? Porque quando você faz um esquema de antimicrobiano, você precisa respeitar a dose e o tempo de utilização. Então, normalmente a população não tinha conhecimento disso, né? Às vezes ele estava com um processo infeccioso que não era causado por uma bactéria e mesmo assim ele fazia uso de antimicrobiano. E aí de forma errada, numa dose errada, num tempo errado. E cada vez que esse tipo de micro-organismo entrava em contato com essa medicação, ele ia se tornando cada vez mais resistente. Acontecia mutações, né, onde quando ele fosse entrar em contato novamente, ele já suportava e já criava uma resistência diante daquele antimicrobiano que aquela pessoa utilizou várias vezes e de forma errada. O coordenador da farmácia clínica do Hospital das Clínicas da UFPE ainda deixou algumas dicas para auxiliar no uso seguro dos medicamentos. Cada vez que essa pessoa for para uma unidade de saúde, ser orientada para não repassar os medicamentos. Algumas campanhas nós fazemos também para receber esses medicamentos. Então, se você tem sobra de medicamento em casa, traga que a gente recebe. Se você tem medicamento vencido em casa, traga que a gente recebe. Porque acontece demais também, você gerar essas sobras e fazer o uso da medicação vencida, que é comum também, entendeu? Então, assim, a gente tem uma preocupação ampla em relação a esses tipos de comportamento da população em geral, tá? E em todos os níveis, em todas as classes, não tem diferença não. Precisa se preocupar mesmo, né, Flávio Lago, né? As pessoas têm essa medicação, às vezes não sabem como acondicionar, não prestam atenção também, muita gente não presta atenção em relação ao prazo de validade, porque a medicação também tem esse prazo de validade. Então é muito importante a gente destacar mais uma vez para quem está em casa, né? A gente agradece ao Valdemir de Paula, né, que trouxe essas informações, uma matéria muito completa também. A nossa repórter Joyce Fernanda, a gente parabeniza, que ela até assumiu, né, que uma vez na vida ali já fez o uso da automedicação, mas acendeu alerta que é uma prática muito perigosa, assim como acondicionar a medicação de forma inadequada e também não saber o prazo de validade dessa medicação, né, Flávio? Isso, e eu queria fazer um destaque à fala do farmacêutico Valdemir em relação à importância da procura do farmacêutico. Porque na consulta do médico ao paciente, são muitas informações a serem dadas e a informação do medicamento muitas vezes fica a desejar. E o farmacêutico é o profissional mais habilitado para dar tais orientações, da forma melhor de utilizar o medicamento, da melhor forma de acondicionar o medicamento. Porque em casa, às vezes a gente coloca o medicamento num lugar inadequado e perde, a partir disso, uma propriedade simplesmente pela guarda. Depois disso, as sobras. Veja o quanto importante ele falou das sobras. Porque a sobra do medicamento pode fazer com que a pessoa queira novamente utilizar o medicamento sem naquele outro momento ter a necessidade. Bem como aquele medicamento de sobra vencer e ele fazer o descarte inadequado. Então,
O farmacêutico, na consulta farmacêutica, ele está à disposição das pessoas para dar tais informações e a gente mudar o comportamento de uma sociedade que ainda é extremamente medicalizada. É uma insistência, né? Ainda é um problema cultural, como bem destacou também o farmacêutico, mas ele falou também sobre a dificuldade de acesso ao Sistema Único de Saúde. Às vezes, algumas pessoas estão ali com a dor de cabeça recorrente, aí vai marcar o especialista, mas só consegue vaga para daqui a 3 meses. Aí o que é que se faz esperando? Então, Muitas vezes leva à automedicação, que é algo errado. Mas que às vezes é inevitável, a gente poderia dizer assim, eu Flávio. acredito que no mundo de hoje, todo mundo querendo resultados imediatos e a dificuldade em relação aos sistemas de saúde, eu acredito que a gente tem ainda uma via de acesso, porque tem muita farmácia em Recife, uma batendo na outra, e dentro dela existe o farmacêutico, um profissional que não custa nada para ter uma abordagem, e dentro dessa abordagem existem medicamentos que são chamados isentos de prescrição, que também foi mostrado na reportagem, são os MIPs, e esses MIPs podem ser bem orientados pelo farmacêutico para que uma pessoa possa utilizar e diminuir os sintomas quando esses sintomas forem leves, moderados, e a partir de uma orientação farmacêutica poder ser indicado pelo farmacêutico. Se esses sintomas persistirem, é o tempo que a pessoa vai conseguir ter talvez o acesso a esse sistema de saúde e aí fazer também o uso de medicamentos adequados à sua necessidade clínica. É importante a sociedade compreender isso. Não podemos utilizar medicamentos de forma banalizada. E no caso, né, se esse sintoma se agravar, enquanto ele aguarda o especialista, ele pode ir na emergência, né? Tomou ali o MIP, né, com a orientação do farmacêutico, não melhorou, aí procurou a emergência até chegar o momento certo de fazer o exame mais detalhado com o especialista. Seria a orientação mais ideal, mais adequada nesse caso. Isso, até mesmo para a gente também desmistificar algo que a reportagem também mostrou, que o MIP, por mais que ele é isento de prescrição, o medicamento não é isento de dano à saúde. Então, às vezes a pessoa pensa, eu não preciso de uma receita para pegar uma dipirona, um paracetamol, mas esses medicamentos também causam danos e precisam ser bem orientados, mesmo que o sintoma seja leve e a necessidade exista de tomar um analgésico, um antitérmico ou outro medicamento que o farmacêutico possa subsidiar a população a fazer um uso correto. E quais os medicamentos que a população mais usa? Tem assim um ranking, né? O top 5, os 5 mais consumidos pelas pessoas sem a prescrição médica. Então, os analgésicos, os antipiréticos, os medicamentos para congestão nasal, são muito frequentemente utilizados pela população, e a banalização, às vezes, em cima não só do uso, mas da frequência do uso. Eu acho que o que mais preocupa os medicamentos isentos de prescrição não é apenas quando se usa, mas com que frequência se usa. Porque são medicamentos que, diante da frequência, eles podem ter problemas no fígado, que nós chamamos de hepatotoxicidade, pode ter problemas no sangue, que é a dipirona, no longo prazo. Quando eu digo a dipirona, vários medicamentos com nomes comerciais têm a dipirona na sua composição, e isso pode acarretar problemas sanguíneos. Então, o cuidado tem que ser feito sempre, mesmo que sejam medicamentos considerados isentos de prescrição. A gente fala muito do fígado porque é o primeiro órgão a receber, né, e às vezes a quebrar, né, ali aquela medicação para começar a fazer efeito. Às vezes tem medicação, a maioria, né, que Isso. O medicamento ele tem um percurso dentro do organismo, é por isso que também esse programa de hoje é bom para a gente desmistificar muita coisa, que a gente toma um medicamento e imediatamente vai sentir o alívio. Isso só quando é um injetável, que o medicamento cai direto na corrente sanguínea e o efeito é bem rápido. Mas quando é um comprimido que tomamos por via oral, esse medicamento tem todo um percurso, passa pelo estômago para ali ele começar a desintegrar. E o fígado é um órgão extremamente importante, ele precisa estar saudável, porque é ali que acontece um processo chamado de metabolização do medicamento, que muitas vezes onde o medicamento ele vai se tornar ativo. O que é um medicamento ativo? É aquele, naquele momento, ele vai ter o efeito esperado terapêutico. No momento que o fígado ele possa estar de alguma forma fragilizada, esse processo de metabolização do medicamento, ele também ocorre de uma forma menor, consequentemente o efeito do medicamento é menor do que o esperado, e às vezes a gente não controla doenças. Às vezes é uma bactéria, às vezes é uma pressão arterial, às vezes é um diabetes, pode ser qualquer problema de saúde. E a gente só vai descobrir com a ajuda do médico, né? Qual o problema que tem para usar a medicação adequada, para melhorar ali daqueles sintomas.
pedir licença agora ao Flávio, daqui a pouco a gente fala mais sobre o assunto, mas deixa eu chamar quem está em casa a participar aqui do nosso programa. Que tal interagir, que tal participar aqui do nosso programa? Olha só, você pode fazer isso respondendo a nossa pergunta de hoje. A enquete é muito simples, a enquete do dia hoje é a seguinte. A gente quer saber de você que está em casa se você tem o hábito de tomar remédios por conta própria, sem orientação médica. Você tem esse hábito de tomar remédios sem orientação médica? Liga pra gente, participa, 3424-1547 é a nossa linha interativa, está disponível a partir de agora para você ligar pra gente, respondendo a sua pergunta, e também você já pode aproveitar e mandar também a sua dúvida sobre o assunto no 3424-1977 também. É possível você fazer isso, ligar e interagir aqui com a gente. Se você tem acesso à internet, nossa fanpage também já está ativa, facebook.com/assunto do dia. Estamos só esperando você comentar para a gente ler tudo ao vivo. 99209-4819, 99209-4819 é o nosso WhatsApp. Já estão chegando aqui algumas perguntas. Daqui a pouquinho a gente volta, para responder aqui essas dúvidas. Você pode mandar quantas perguntas você tiver. Daqui a pouquinho o nosso convidado, ele terá o maior prazer em responder a sua dúvida. Nossa enquete, foi meio que para colocar as pessoas na parede, Flávio? Será que você tem o hábito da automedicação? Muita gente vai, não tem problema em dizer. É hábito, é algo comum. E muita gente vai participar dizendo que sim, eu acredito. Existe essa expectativa. A gente quer toda a sinceridade. Você pode ligar e falar se você tem esse hábito, sim ou não. Não tem problema. Mas depois das explicações do Flávio, você vai entender por que é importante você não fazer mais isso. Isso vem aos poucos, porque esse hábito ele é formado durante todo o decorrer da vida e não vai ser quebrado de uma hora para outra, Flávio? É isso aí. Fique tranquilo, você que está em casa. É uma questão comportamental, cultural, que é um processo que temos que trabalhar. Os profissionais de saúde precisam, a cada momento de uma abordagem ao paciente, colocar para eles que aquilo que está sendo prescrito é para aquele momento e, possivelmente, se ele tiver uma queixa semelhante, nem sempre há necessidade de fazer a repetição daquilo que foi prescrito. Pelo contrário, é necessário a busca de profissionais de saúde. E a gente tem que olhar a busca de profissionais de saúde centrado no usuário. O médico é importante, o farmacêutico é importante, o enfermeiro é importante. Então, temos um arsenal de profissionais que pode auxiliar pessoas e essas pessoas precisam ter muito cuidado, por mais que esteja o medicamento muito fácil à disposição, muito barato muitas vezes, mas que a gente precisa ter cuidado quanto ao uso do medicamento. Agora a gente vai àquela rápida pausa, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações sobre automedicação e superbactérias. Até já! Hoje aqui no nosso programa estamos aprendendo um pouco mais sobre superbactérias e automedicação. E a partir deste momento, a Joyce Fernanda, ela chega com as notícias da internet sobre o assunto, então fique muito atento a essas notícias. Olá, Joyce! Olá, Valdson, bom dia para você. Um ótimo dia para todo mundo que está em casa acompanhando o É Notícia. A gente começa com o seguinte destaque. Até 2025, 10 milhões de pessoas podem morrer por causa da automedicação. Pois é, tomar medicação sem prescrição médica pode matar até 10 milhões de pessoas por ano até 2050 em todo o mundo. O alerta sobre o uso excessivo de medicamentos está no relatório divulgado por entidades ligadas à Organização das Nações Unidas, a ONU. Além da saúde, o documento também mostra o prejuízo na economia. A estimativa é de que até 2030, a resistência antimicrobiana leve cerca de 24 milhões de pessoas à extrema pobreza. No Brasil, segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, entre 40% e 60% das doenças infecciosas já são resistentes a medicamentos. Atualmente, pelo menos 700 mil pessoas morrem todos os anos devido a doenças resistentes a medicamentos, incluindo 230 mil por tuberculose multiresistente.
A automedicação, gente, é um assunto sério e por isso fica o alerta. Saúde em primeiro lugar sempre. E a gente não pode esquecer disso, tá bom? Fica o recado. E aí eu volto, Valdson, com você aí pro estúdio. Muito obrigado a Joyce Fernanda, é um assunto muito sério, por isso que está em destaque aqui no nosso programa. Hoje abrimos aqui o espaço do assunto do dia para falar sobre as superbactérias, também sobre os perigos da automedicação. E a gente lembra que as superbactérias, elas ganharam destaque primeiro nos hospitais, onde as taxas, de resistência geralmente são maiores, porque encontram condições favoráveis à seleção e ao crescimento. Isso ocorre devido a uma combinação de vários fatores, que inclui pacientes debilitados, antibióticos que matam bactérias mais sensíveis e favorecem aí as mais resistentes e também ao uso dos medicamentos imunossupressores. E a gente vai entender um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho com os nossos especialistas. Agora a gente chama mais uma vez, você que está em casa, a participar aqui do nosso programa. É a nossa segunda chamada para você responder aqui a nossa enquete do dia. Hoje a pergunta é muito simples, queremos saber de você se você tem o hábito de tomar remédios sem orientação médica. Sim ou não? Liga para a gente, participa. 3424-1547 é a nossa linha interativa e o 3424-1977. 99209-4819 é o nosso WhatsApp, também você já pode participar, responder nossa pergunta, mandar também a sua dúvida. Os nossos convidados irão responder daqui a pouquinho, terão o maior prazer. Eu falo nossos porque já conto aqui com a participação de um reforço no nosso bate-papo, doutor Paulo Sérgio, ele que é infectologista do Hospital das Clínicas, professor de doenças infecciosas e parasitas da Universidade Federal de Pernambuco. Ele também é pesquisador da Fiocruz. Professor, doutor, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Vamos ampliar aqui o nosso bate-papo. Falamos sobre a importância de evitar a automedicação. O primeiro bloco foi bem dedicado a isso, mas entendemos dessa relação também, doutor, da relação das superbactérias com a automedicação. Seja bem-vindo primeiro aqui ao nosso programa e vamos começar já explicando essa relação. Falamos alguns motivos, com mais propriedade o senhor fica à vontade de explicar para quem está em casa essa relação das superbactérias com a automedicação. Seja bem-vindo. Bom dia, Valdson, bom dia, Flávio, bom dia a todos. Então, quando a gente fala essa palavra superbactérias, é uma palavra leiga, que as pessoas compreendem como superbactérias, aquelas bactérias que são mais fortes, têm maior dificuldade de resposta ao tratamento com antibióticos. E elas vêm aparecendo, não é tão recente, elas vêm aparecendo nos últimos 20, 30 anos, mas que têm ganhado uma força muito grande, especialmente nesses últimos 15, 20 anos. E principalmente naqueles indivíduos hospitalizados, porque são os hospitalizados que são as pessoas mais idosas, mais frágeis, com a imunidade reduzida, e esses indivíduos, ao adquirirem, principalmente dentro do hospital, essas bactérias multiresistentes ou essas superbactérias, elas ficam muito mais vulneráveis. E muitas vezes, para esses indivíduos, a gente não consegue ter um tratamento adequado, um tratamento apropriado. É tão importante falar isso que a gente passou aí quase 20 anos sem a gente ter um novo antibiótico, novas drogas, para tratar infecção por bactérias gram-negativas multiresistentes. Então, houve, sempre algum médico e farmacêutico tem um ou mais casos para contar de indivíduos que morreram numa unidade de terapia intensiva, na UTI, sem tratamento adequado para aquela infecção. E aí só agora, recentemente, de um ano para cá, surgiram 2 novos antibióticos que vai nos auxiliar no tratamento das bactérias produtoras de uma enzima chamada KPC, que é a grande vilã dentro das unidades hospitalares. Esse ambiente propício à proliferação, mas além do hospital, essa superbactéria sai desse ambiente, doutor? A pessoa é infectada dentro do hospital, dá tempo de sair do hospital e também transmitir para outras pessoas essas bactérias super resistentes ou não funciona assim? A maioria vai adquirir essas bactérias dentro do hospital, vai ficar colonizada, essas bactérias vão ficar na superfície da pele, na boca, no intestino, e elas não vão ter nenhum problema, a grande maioria. E ao saírem do hospital, elas poderão levar essas bactérias para os seus contatos dentro do domicílio, no ambiente de trabalho, mas também, via de regra, não é um problema, porque essas bactérias passam a se tornar um problema maior, como eu havia falado lá no início, para o indivíduo hospitalizado, aquele indivíduo idoso, grave, vulnerável, eles não toleram infecções por essas bactérias assim mais fortes. Mas não é um problema
maior, né, tão mais grave para a comunidade. E as bactérias? Antes de perguntar ao Flávio, eu queria saber do que elas se alimentam, porque a gente vê que o uso indiscriminado da medicação pode fortalecer essas bactérias. Elas se alimentam de medicamentos ou não? De que elas se alimentam? E onde elas ficam mais no nosso corpo? Tem uma área que elas preferem? A gente tem bactérias, né? No momento que nasce, o bebezinho nasce, dali por diante ele começa a ser colonizado por bactérias e a maioria dessas bactérias vão viver em sintonia, em simbiose, né, com o ser humano sem causar problemas e ao contrário, algumas bactérias são bactérias do bem, né? Elas trazem alguns benefícios para o indivíduo. O problema é que ao longo dos anos, essas bactérias, assim como os vírus, vão sofrendo algumas modificações genéticas, né? E aí não é culpa do paciente, do medicamento, nem do médico, né? Elas sofrem mutações genéticas que passam a adquirir resistência a esses antibióticos. E aí, em determinado momento que a gente utiliza, emprega esse antibiótico poderá não funcionar da forma que deveria. Então, em parte, né, é a evolução das espécies, né? É um mecanismo protetor que essa bactéria encontra para sobreviver, né? Mas os profissionais de saúde têm também o seu papel, digamos assim, uma certa responsabilidade no momento que prescrevem antibióticos inapropriados, né? Antibióticos que não estão indicados, porque não se trata de um caso de infecção. Por exemplo, é muito comum se dar antibiótico, se oferecer antibiótico para sinusite. Na maioria das vezes as sinusites, elas podem ser tratadas sem antibióticos, né? E aí, nesse momento, o profissional de saúde, na hora que está dando antibiótico para uma situação que não é necessária, ele está escolhendo ali, né? Ele está, sem querer, selecionando aquelas bactérias que já estão, que têm uma informação de resistência. E aí elas passam a se proliferar e passam a constituir um problema real. Para quem está em casa parece simples, né, o surgimento dos medicamentos, mas existe todo um trabalho de pesquisa, né, para até a confecção e para que chegue a quem está em casa, né, ou quem está no hospital para tratar uma doença. Dá muito trabalho, dá, Flávio? Então, se a gente for contextualizar a questão dos medicamentos, os antibióticos, em 1928, o Alexander Fleming, ele descobriu a penicilina, o primeiro antibiótico do mundo. E aí, no cenário onde estávamos saindo da Primeira Guerra Mundial e muitas pessoas precisavam de medicamentos para cuidar de feridas decorrentes da guerra. E a partir dali houve uma evolução, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, industrialização e a questão de pesquisa, desenvolvimento de fármacos evoluiu bastante e se transformou em um grande arsenal terapêutico pela indústria farmacêutica à disposição de médicos prescritores para atender às necessidades da população. Qual é o problema? Porque a gente não basta ter um grande arsenal se esse arsenal não for bem utilizado. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 50% das prescrições médicas por antibióticos no mundo são inapropriadas. Isso ainda é um grande problema de saúde pública. O que podemos fazer enquanto a isso? Como o Dr. Paulo falou, responsabilidade. É responsabilidade na hora de identificar realmente a necessidade de cada paciente e identificar se esse paciente vem fazendo adesão ao tratamento, ou seja, vem conseguindo tomar o medicamento da forma que foi orientada pela prescrição e observando se ele alcançou o objetivo daquela terapia. Porque quando o paciente abandona ou quando o paciente toma mais do que precisa, isso vai causar um universo de bactérias que está, naquele momento, dentro do corpo da gente, se transformando resistente àquilo que era para resolver os problemas de saúde. Vamos ampliar ainda mais aqui o nosso bate-papo. Muita gente tem curiosidades sobre os fatores que podem contribuir para o aparecimento das superbactérias. É o que a gente vai ver a partir de agora. Vou chamar vocês, que vocês observem, né? Chamar a atenção de vocês para que observem aqui esses fatores. Listamos alguns e vocês vão explicar para quem está em casa fatores que contribuem para o surgimento de superbactérias. Aí o primeiro fator que aparece aqui fala sobre o uso de antibiótico para tratar doenças que não são infecções bacterianas. Aqui o doutor usou o exemplo clássico, né, da sinusite e a gente quer saber, tem outras doenças também que os médicos estão utilizando antibióticos sem necessidade? Dá para explicar para a gente sobre isso, doutor? Fique à vontade, a gente fala aqui sobre o uso de antibiótico para tratar doenças que não são infecções bacterianas. Explique para a gente. Existe uma portaria da Anvisa, já tem 10 anos, e foi uma grande conquista, em que o indivíduo não consegue ter acesso à compra de antibióticos nas farmácias sem uma prescrição médica. Essa prescrição médica tem que ser retida pela farmácia. Então, isso aí, de alguma forma,
tem um impacto positivo, né? Porque evita que as pessoas se automediquem. Mas os médicos, né, eles muitas vezes prescrevem antibiótico para situações que não é necessário. Então a gente falou da sinusite, né? Às vezes também, por exemplo, quadros gripais. Então a gripe ela é provocada, né, por um vírus, o vírus da influenza é o principal, e o antibiótico ele não vai ajudar em nada, né? Então a gente vai estar usando uma medicação com eventos adversos sem necessidade alguma. Então eu penso que esses dois cenários são os mais comuns. O segundo tópico fala sobre aqui o tratamento maior ou menor do que o recomendado pelo médico. A gente está em casa, às vezes, por conta própria, né? Quer estender um pouco mais porque viu que o medicamento fez efeito, mas se foi prescrito daquela forma, é bom seguir a risca. Não adianta você querer meio que diminuir por sentir melhor ou aumentar para se sentir 100% melhor. Não é assim que funciona. Temos dois cenários aí. Primeiro é quando o paciente, pelos sintomas ele cessarem, ele acredita que já está bom do problema e interrompe o tratamento. E aí ele já está potencializando a possibilidade da resistência bacteriana. O outro problema vem decorrente da indústria farmacêutica, que quando a pessoa vai tentar adquirir o medicamento pela via privada, muitas vezes a indústria vende a embalagem maior do que a necessidade do paciente. Isso gera sobra de medicamento em casa. E às vezes o paciente toma mais do que precisa, ou às vezes não. Ele toma o que precisa, mas aparece novamente um sintoma e ele acha que porque serviu da vez anterior, ele tem como repetir o tratamento e sem passar pelo médico. E isso, consequentemente, também pode provocar resistência. E às vezes ele é mais ousado ainda e dá para o vizinho, né? Que está se queixando de um problema parecido. Sobrou ali 5, alguns, sei lá, uma quantidade de comprimidos a mais, como o Flávio falou. E aí, quando ele tem alguém, um vizinho, um parente com um sintoma parecido, ele vai e oferece, né? Então, Flávio pode falar melhor, deve existir já existe algum projeto, alguma tentativa de fazer com que as farmácias ofereçam a dose exata da prescrição, né? E tem uma legislação que ela até que não vingou, né, pela Anvisa, para que as indústrias tivessem um processo de fracionamento para se entregar de fato aquilo que o paciente precisa. E aí as farmácias hoje devem orientar na hora da dispensação que o medicamento que sobra pode e deve ser recolhido pela farmácia, mas aí o usuário ele tem que ter a responsabilidade também dele de não ficar com medicamento estocado em casa, porque isso pode causar sérios danos à saúde. E já é uma dica, né, do telespectador que está nos acompanhando, comprar na farmácia que ofereça esse tipo de serviço também. Você descartar de forma correta o medicamento vencido, né? Ver que aquela farmácia ali tem um comprometimento com a saúde pública, né? Mais interessante você ser cliente de uma farmácia que oferece também esse serviço. Não só vende, mas também como se preocupa. A farmácia, existe uma lei recente, mas ela desde de sempre ela tem que ser vista como estabelecimento de saúde. Mas a 13021 de 2014, ela coloca dessa forma a farmácia. E a população tem que encontrar o profissional farmacêutico para orientação e ver a farmácia como um serviço que pode cuidar da sua saúde e não como um comércio onde você vai encher o cestinho de medicamento, podendo, a partir disso, piorar a sua condição de saúde. Vamos mostrar outro fator aqui que contribui para o aparecimento da superbactéria. Uso de antibiótico, né, não indicado para o tipo de bactéria que está causando ali aquela infecção, por exemplo. Isso é mais por parte de vocês médicos, né, doutor? Prestar atenção a isso. Exato. Isso vai ser sempre uma possibilidade, porque quando a gente está diante de uma pneumonia, de uma infecção da área, a gente não sabe, a gente tem ideia, né, por probabilidade, quais são os principais patógenos e que aqueles antibióticos que a gente vai escolher, eles conseguem ter atuação no espectro para aqueles patógenos. Mas vai ter lá uma margenzinha que a gente não tem como controlar essa questão, que a gente vai oferecer um antibiótico e aquela bactéria não é a bactéria causadora da infecção. Isso aí é importante o segmento do paciente. Aquele paciente receba o tratamento e que ele retorne para uma consulta para a gente entender se aquilo funcionou ou não. Vamos a outro tópico, vamos seguir aqui para aprender mais sobre esses fatores, né, que contribuem. O uso inadequado de antibióticos na área veterinária, especialmente em animais utilizados para o consumo humano, né? Isso aqui também pode ser um fator interessante. Como é que a gente fala isso aqui, trazendo um exemplo prático, doutor? Esse uso da medicação, né, do antibiótico no animal, que esse animal às vezes é consumido pelo homem. Isso também pode contribuir para o aparecimento de uma superbactéria. Isso é bem descrito, né, que eu acho que é um exemplo mais importante, na área da avicultura, né? Então, para conseguir fazer com que as aves, né, elas consigam crescer até o ponto de abate. Então é dado para esses animais antibióticos para controlar infecções
E aí, já no tubo digestivo desses animais, das aves, pode ocorrer a seleção de bactérias multiresistentes. Essas bactérias multiresistentes têm sido provado por testes genéticos que elas podem passar, né, do animal para o humano através da ingesta por via oral, que é o caso do mais assim, falado, é de uma bactéria chamada enterococo, que é uma bactéria do intestino, vancomicina resistente. Então, o frango, né, ele pode trazer aquele frango que não foi bem cozido ou mal cozido, ele pode trazer para o ser humano esses patógenos. Além da questão dos animais, é importante destacar também a questão da agropecuária, né? Porque o uso de agrotóxicos também. Ontem foi um Dia Mundial do Meio Ambiente, então a gente tem que ter uma preocupação bastante clara com o uso de agrotóxicos, porque é a cadeia alimentar, né? Aquilo que é colocado nas plantas ou servido aos animais vem para a gente. Então a gente tem que ter muita cautela nesse ciclo, né? Nesse ciclo. E a gente está vendo um cenário onde está se autorizando muito uso de agrotóxico por conta de um mercado de atender a necessidade de uma população, mas consequentemente isso pode estar induzindo a uma resistência também a bactérias no ser humano. Pode trazer problemas de saúde mais à frente. Vou pedir licença aqui aos nossos convidados, daqui a pouco a gente volta para aprender mais sobre o assunto, mas agora chegou aquele momento da gente fazer uma pausa para você beber um copo com água, tomar aquele cafezinho. Elabore aí sua pergunta, mande para a gente no 99209-4819. Escreva, manda aqui no nosso WhatsApp, você pode mandar no nosso WhatsApp, daqui a pouco a gente lê ao vivo e responde a sua dúvida. Vamos a um rápido intervalo e até já! E aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação, e chegou aquele momento da gente responder aqui a sua pergunta. Você que está em casa, tem dúvidas, mandou aqui para o nosso WhatsApp, fique atento se ainda tem. Manda, ainda há tempo de você participar aqui do nosso programa. 99209-4819 é o nosso WhatsApp. Temos aqui muitas participações. A primeira participação a pessoa não se identificou, mas pergunta o seguinte: de quanto em quanto tempo eu posso tomar antibióticos? Porque esse ano agora já tomei 3 vezes em 2019. Todas as vezes que tomei foi com prescrição médica. Mas existe assim um prazo de quanto em quanto tempo preciso tomar ou posso tomar para evitar algum problema? Porque ela disse que ficou preocupada com a saúde, pois o médico não passou exame. Só pediu para tomar o antibiótico. O que é que eu posso fazer e de que forma vocês podem me orientar? É a dúvida aqui da telespectadora que não se identificou. Na verdade, não existe esse tempo, né, definido, esse intervalo de tempo entre um curso de um antibiótico e outro, né? E também não há essa necessidade de exames, né, para que você possa indicar o antibiótico numa infecção fora do hospital, que a gente chama de infecção comunitária, tipo uma pneumonia, uma infecção urinária, porque a gente prevê, né, quais são as bactérias mais prováveis e a gente sabe aqueles antibióticos que atuarão de forma efetiva nessa infecção. Mas se a senhora, né, está tendo infecções que eu não sei qual que é o Ela sítio... fala na garganta, doutor. Uma inflamação na garganta, aí o pescoço vive cheio de caroços, a doutora passou um antibiótico, mas nada de melhor. Entendi. É preciso voltar para essa médica, esse profissional médico, para entender por que está havendo infecções de garganta tão recorrentes. Não é comum, né? E às vezes pode ser também algum agente externo e um processo daí alérgico acontecer e gerar um processo inflamatório. Então, nem sempre é um antibiótico que vai ser a solução daqueles sinais, sintomas que estão sendo presentes. Consequentemente, vai gerar a necessidade de um medicamento como um antibiótico, por exemplo. Temos aqui mais participações. A pessoa também não quis falar o nome. Fala que o tema está muito interessante, muito interessa a ela que está acompanhando, a nossa telespectadora. E ela fala o seguinte: a dificuldade de acesso, né, ao especialista faz com que muita gente faça o uso da medicação por conta própria. Preciso fazer alguns exames, mas não consigo. Marquei o médico, estou esperando há um certo tempo. Aí tenho que recorrer à automedicação. É a participação aqui da telespectadora que não se identificou. Foi o que a gente comentou, né, no começo do programa. Flávio, doutor Paulo também pode falar um pouquinho sobre isso, essa dificuldade em ter, né, essa consulta mais breve com o especialista. E também ela fala sobre esses exames que precisa fazer, não faz, tem o problema, tem o sintoma e faz o uso da automedicação, mesmo sabendo que corre risco. Esse é um grave problema de saúde pública. Ele não é de Recife nem de Pernambuco, ele é do país inteiro, né? Todas
unidades da federação que vivem essas dificuldades, e é verdade, né? Na medida que as pessoas não conseguem acessar os serviços de saúde, elas terminam se automedicando. E a gente espera que nossos parlamentares, né, nossos governantes, eles consigam nos próximos anos minimizar, né, ou reverter essa situação. A gente sempre fala que a porta de entrada de acesso ao serviço de saúde é a unidade básica de saúde. É lá onde ela vai ter acolhimento do médico, do enfermeiro, do farmacêutico, que vai tentar solucionar o problema. O doutor Paulo foi muito feliz nessa fala, porque investimento em atenção primária à saúde é um investimento barato. São tecnologias que a gente chama leves. Tecnologias leves são aquelas que custam pouco e causam ótimos benefícios. Então, você fazer na porta de entrada atenção primária, que tem a capacidade de resolver quase 85% dos problemas de saúde de uma população, é fazer por onde essa população ser beneficiada e, às vezes, não precisar nem estar tomando medicamento. As questões não farmacológicas são muitas vezes orientadas por profissionais de saúde para que a população tenha benefícios com a saúde por questões de hábitos de vida saudável. Né? Uma alimentação adequada, uma hidratação adequada, são hábitos de vida que a sociedade precisa entender, e os governos precisam maior investimento na atenção primária à saúde, porque se não houver esse investimento, a gente vai gastar muito dinheiro e vai perder muitas vidas tentando cuidar de pessoas com tecnologias que a gente chama pesadas e caras. Espera, né, esse investimento mais forte em relação à prevenção, né? A prevenção sempre é a melhor forma para evitar aí eu até grandes queria problemas. complementar, né, que Flávio fala, é exatamente isso. As pessoas têm que entender um pouco que, claro que quando se fala de algumas patologias, por exemplo, câncer de colo de útero, é necessário exame para detecção precoce do câncer de colo de útero. Para o câncer de mama, a mesma coisa também, a partir de determinada faixa etária. Mas para grande parte das doenças, o fato de ir a um médico e fazer exames de sangue, exames laboratórios, isso não é prevenção. Isso não é medicina preventiva, porque a gente vai estar apenas diagnosticando a doença que já está instalada. Prevenção é quando a gente investe, né, em qualidade de vida, em mudança de comportamento, atividade física, perder peso, uma dieta balanceada. Isso sim é prevenção. Isso depende mais de quem está em casa, né? Das pessoas que estão em casa nos acompanhando agora. Tomar uma atitude, deixar o sedentarismo, procurar, né, só o especialista no momento de fazer um simples exame, um exame de coração para saber, né, como é que está o batimento cardíaco, para fazer uma atividade mais intensa, se necessário, tem que ter essa preocupação. Se preocupar com a alimentação, qualidade do sono também é importante, né? E praticar atividade física, isso vai ajudar a prevenir muitas doenças. Você vai viver mais e com qualidade, isso é muito importante. Importante também eu mandar um abraço aqui para o pessoal lá do CAPS, AD Vicente Araújo. O pessoal está acompanhando aqui o programa, a gente agradece o carinho e a audiência, estão participando, mandando até fotografias aqui que estão acompanhando através do canal 14.1. A gente manda um abraço para todo mundo lá do CAPS AD Vicente Araújo, né? Isso. A gente manda esse abraço e segue aqui com mais participações. Por falar em farmácia, farmacêutico, tem uma dúvida aqui do telespectador que queria saber o seguinte, Flávio. Gostaria que fosse esclarecida a informação sobre o descarte de medicamentos. Se é possível, né, e dar um exemplo em que o farmacêutico pode ser consultado em relação a esse descarte. Na prática, como é que funciona? O que é importante que o telespectador saiba em relação ao descarte de medicamentos? É ótima pergunta, mas infelizmente a nível nacional não está regulamentado que a obrigatoriedade de uma farmácia, tanto no âmbito público ou privado, de recolher medicamentos que estão nas casas das pessoas, sejam medicamentos desnecessários ou medicamentos vencidos. E aí, isso consequentemente gera para esse estabelecimento a possibilidade de dizer que não vai receber, porque isso onera a questão do capital medicamento, impacta em ele pagar uma empresa que faz o devido e correto descarte desse medicamento, né? Mas assim, há farmácias hoje que já estão promovendo esse processo de recolhimento. É procurar o farmacêutico, perguntar se esse estabelecimento recebe. E essa farmácia, eu digo sempre, é uma farmácia que está comprometida com a saúde da população. A farmácia que não recebe medicamento vencido e quer vender medicamento a qualquer custo e a qualquer condição, essa não é uma farmácia que a gente deve considerar um estabelecimento de saúde, e a gente pode até denunciar ao Conselho Regional de Farmácia como um ambiente que não está cuidando da minha saúde. Então, o farmacêutico tem que ser essa via
de comunicação para que você, indivíduo, tenha medicamento na sua casa, possa, de fato, juntar e devolver à sua farmácia. Vamos a mais participações. A gente falou aqui no bloco anterior do programa sobre os medicamentos imunossupressores. Aí tem uma pergunta falando, né? Perguntando que o doutor explique que medicamentos são esses. Imunossupressores servem para quê? São diversos medicamentos, diversos grupos de medicamentos que têm a finalidade até estranha, né, para os ouvidos do leigo, de diminuir, digamos assim, diminuir a imunidade. E aí a pessoa pode não entender, bem, mas não é legal que a imunidade fique boa? Como é que a gente vai utilizar um medicamento para diminuir a imunidade? Mas muitas vezes essa não é a intenção do tratamento. Às vezes sim, como por exemplo, pessoas que têm problemas reumatológicos, como lúpus, artrite reumatoide, elas têm uma desorganização imunológica e a gente utiliza medicamentos para equilibrar essa desordem imunológica, que termina que diminui a imunidade do indivíduo. Quimioterapia também é um outro exemplo mais fácil de compreender. Então a gente oferece o quimioterápico para tratar um câncer. Mas na mesma medida que o quimioterápico ele destrói células tumorais, ele diminui a imunidade do indivíduo. Então esses indivíduos que recebem drogas imunossupressoras, eles estão mais vulneráveis a diversas infecções. Ótima explicação. Temos mais perguntas. Aqui a pessoa também não se identificou, mas queria saber quais as consequências renais para quem usa muito anti-inflamatório, analgésico também com uma certa constância. Quais as principais consequências que a gente poderia destacar? Consequências renais. Então, é quase que uma rotina, né? É uma boa prática médica. Então, a gente não oferece, né? Há uma recomendação de não prescrevermos anti-inflamatórios para aqueles indivíduos que já têm uma doença renal instalada, né? Ou que tenha potencial de desenvolver. Por exemplo, uma pessoa que tenha pressão alta e diabetes, ao longo dos anos ela vai ter algum grau de comprometimento da função dos rins. Então, para esse indivíduo, mesmo que a função renal dele ainda seja normal, a gente não vai prescrever um anti-inflamatório, a gente vai oferecer um analgésico, um remédio que diminua a dor, mas que não tenha propriedade anti-inflamatória. Agora, é importante também salientar que é um dos medicamentos que ainda não é obrigatória a retenção da receita. Então, muita gente vai a uma farmácia, solicita à farmácia medicamento anti-inflamatório, consegue comprar e utiliza ele de forma indiscriminada pela automedicação. Então, o farmacêutico dentro da farmácia tem que ter a responsabilidade de, pelo menos, cobrar uma receita, mesmo que ela não seja retida, para que a pessoa que vai utilizar, utilize só quando, a partir de uma necessidade clínica e de uma prescrição médica. Ela necessita de uma prescrição médica, os anti-inflamatórios, justamente pelo comprometimento de vários órgãos, principalmente do rim. Fígado também pode ser comprometido, como a gente entendeu, né? Que o Flávio explicou nesta edição do programa para a gente. Vamos à pergunta agora da Marinalva. Marinalva quer saber o seguinte. Ela disse que mesmo seguindo ali a prescrição médica, ela tem uma bactéria, né, que sempre volta, doutor. Principalmente no caso de infecção urinária. A Marinalva está dizendo, relatando, e diz o nome aqui da bactéria, um nome bem complicado. Vou tentar soletrar aqui, ou tentar falar. Deixa eu falar aqui com calma. A bactéria que ela sempre tem é a Escherichia. Escherichia coli, que a gente chama E. coli. Esse nome complicado mesmo, diga aí pra mim. Diga aí pra gente, né, doutor? Por que sempre volta essa bactéria, mesmo ela seguindo ali a risca a prescrição médica, o tratamento que foi passado? Então, essa bactéria, ela é a principal, ela é responsável por 80%, 90% dos casos de infecção urinária. Mas o que é importante, especificamente no caso dessa senhora, é o médico diferenciar infecção urinária, né, quando a mulher a bactéria está lá e ela tem sintomas, ardor quando urina, dói, tem febre, de bacteriúria sintomática. Bacteriúria sintomática é quando a bactéria está presente lá na bexiga, na uretra, mas a mulher não tem sintomas. E esses casos, eles não devem e não podem ser tratados. Então o médico ele tem que diferenciar. O paciente não vai diferenciar. O paciente não vai entender. É uma questão médica. Então o médico tem que saber diferenciar uma coisa da outra e dar antibiótico para a infecção e não oferecer antibiótico para outra situação. E é muito comum no consultório de um infectologista, né, de um clínico. São velhinhas, idosas, né, ficam fazendo cultura de urina de repetição e a cada vez que faz a cultura de urina aparece a bactéria. E aí toma antibiótico. E aí vai tomando antibiótico, vai chegar um momento, né, que não tem antibiótico por via oral disponível. A gente está agora com uma idosa de
estamos com a idosa de 83 anos nas salas clínicas, que está de fato com infecção urinária e ela tomou um antibiótico recentemente há 3 meses. Então, um único ciclo de antibiótico que ela tomou 3 meses atrás foi suficiente para ter selecionado uma bactéria multiresistente. Então, a gente teve que internar essa idosa para fazer um antibiótico injetável durante 7 dias por conta de um antibiótico que ela tomou recentemente e que foi necessário. E quando se faz nesse caso? O segundo antibiótico, né, que é o tratamento que o senhor acabou de explicar para a gente, é o mesmo antibiótico ou é outro mais potente? Não necessariamente mais potente, mas agora a gente está dando um antibiótico que a gente olhou lá no examezinho, né, na cultura de urina, e a gente identificou que ele é efetivo e ele é menos tóxico, né, porque é uma idosa de 83 anos de idade. Tem que levar tudo isso em Você consideração. observa que o que o Dr. Paulo falou depende muito de uma escuta, né? Uma escuta muito apropriada no início dos sinais e sintomas do paciente, a escuta do profissional de saúde. É muito Porque importante. tomar decisão clínica não é algo que requer escuta, é algo que requer a busca das melhores evidências disponíveis para fazer a escolha do melhor medicamento para que não aconteça o caso dessa senhora, né, que gera um dano para ela, um desconforto e até mesmo para o sistema de saúde. Você está colocando muito mais gente, onerando o sistema de saúde e inchando os sistemas de saúde, e justamente provoca o quê? Essa superlotação, consequentemente a população diz, está tudo superlotado, eu vou me automedicar. Então é um círculo muito vicioso que a gente precisa repensar de como atender as pessoas, e eu acredito que a escuta e a atenção primária à saúde tem que ser visto de uma forma prioritária. Para quebrar, né, esse ciclo. Isso. Por falar em escuta, né, a Edilene, ela escutou muito, eu acho que escutou até demais aqui. A Edilene fala o seguinte, ela estava sentindo uma dor próxima ao peito, aí falaram para ela que podia ser gases, aí ela começou a tomar medicação para gases, né, ela fala aqui o nome comercial de vários que a gente conhece, só não pode falar para não fazer propaganda. Aí ela queria saber, né, esses medicamentos, eles podem fazer mal para a minha saúde? Porque eu estou com essa dor continua, e me indicaram, não diz nem que foi o médico, pode ter sido aqui um vizinho, ela ouviu demais, pode tomar esse remédio para gases. O que a gente poderia orientar a Edilene, doutor? A gente tem poucas informações para fazer qualquer tipo de julgamento, idade, se tem doenças associadas ou não, como é a dor, quanto tempo começou. Então, o que eu recomendo é que a Edilene procure imediatamente a unidade básica de saúde, ela tem que chegar num profissional o mais rápido possível para identificar, né, qual é a causa dessa dor que ela está sentindo. E se forem, mais uma vez eu digo, sintomas leves, moderados, se ela for a uma farmácia que não vá à busca do medicamento, lá tem um farmacêutico, né? Existem medicamentos chamados isentos de prescrição, que o farmacêutico também não vai ficar induzindo a pessoa a comprar um medicamento isento de prescrição apenas por ser isento. Mas vai fazer a escuta, vai observar. Não, o farmacêutico não fecha diagnóstico. O farmacêutico tenta aliviar os sintomas iniciais para que a pessoa possa, a partir daí, caso os sintomas parem, cessem, ele possa procurar o serviço de saúde no tempo adequado e resolver o seu problema. Então, temos que pensar no arsenal de profissionais, além do arsenal terapêutico que possa estar à disposição. Tem que escutar quem sabe, né? Tem que escutar quem estudou para isso, não é verdade? Às vezes a gente escuta demais o vizinho, né, que confia muito, um parente, e às vezes pode trazer complicação. Tem aqui outra participação no nosso WhatsApp, a pessoa não se identificou, mas fala que a avó de 71 anos, há 3 anos ela tem uma infecção urinária. O médico passou para ela tomar aqui o cloridrato, né, de Ciprofloxacina. É esse mesmo. Aí ela queria saber se essa medicação faz mal, porque ela toma direto essa mesma medicação, ela tem 71 anos. A gente já fica preocupado quando diz que toma direto, né? Ela fala então direto. tem que primeiro entender se realmente essa idosa tem ou teve infecção urinária ou se trata só de uma bacteriúria sem sintomas, que nesse caso não precisaria usar antibiótico. Então voltar à unidade de saúde para identificar que situação ela está enquadrada. Né? E observar também a população brasileira vem envelhecendo, né? Verdade. A expectativa de vida cada vez mais vai aumentando. Isso também decorrente do avanço da medicina, mas por outro lado a gente tem um problema. Antibióticos, anti-inflamatórios, eles podem interagir com medicamentos que pessoas que têm doenças crônicas, que normalmente na população idosa é bem comum, terem hipertensão, diabetes ou qualquer outro problema, antibióticos e anti-inflamatórios podem interagir. E essa interação pode causar danos à saúde ou
diminuir o efeito dos medicamentos que são mais necessários. Então tem que ser um conjunto muito bem arrumadinho, que através de uma consulta médica, fazer uma prescrição apropriada, entendendo tudo o que essa população, principalmente idosa, faz, para que a gente garanta segurança e o melhor efeito dos medicamentos. Uma última pergunta antes de ir para o intervalo. A gente quer saber, né? Muita gente também tem essa curiosidade, como é que é definido, né, a escolha do nome da medicação, porque a gente viu que é um nome às vezes bem complicado, né? Tem uma definição para isso, porque se escolhe um nome tão difícil? É só para enrolar a língua do apresentador, né, que está explicando aqui, lendo a pergunta, ou tem uma finalidade? Esse nome às vezes bem complexo. Então, o nome dos medicamentos é de acordo com a sua composição química, né? Então, tudo que acontece no organismo da gente são reações químicas que vão produzir efeitos. E aí o medicamento muitas vezes tem um nome muito difícil por conta da estrutura química do medicamento que gera o nome do princípio ativo do fármaco. E aí a indústria farmacêutica acaba tendo uma estratégia de tentar colocar nomes mais populares e fazer com que a população consiga entender o nome popular. Mas é muito importante que, mesmo tendo o nome popular da indústria farmacêutica, o paciente e o profissional de saúde entenda o que é esse medicamento, qual é o efeito que ele vai causar no organismo, para a gente poder deixar à disposição medicamentos sempre seguros e eficazes. Vai cuidar, né, e dessa doença que você tenha, né, vai ajudar você a melhorar a sua saúde, mas também vai travar a língua de quem fala. Deixa eu pedir licença aqui aos convidados, a gente vai agora a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Voltamos e chegou aquela hora de deixar você que está em casa com água na boca. Vamos à nossa receita do dia e hoje vamos aprender a preparar um pão de queijo fit para você comer sem culpa. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Bom apetite! Oi gente, tudo bem com vocês? Se você é daquele que tem poucas habilidades na cozinha, não precisa se preocupar, porque hoje eu vou ensinar a tornar o complicado super fácil e saudável. E a receita de hoje leva apenas 3 ingredientes. Nós vamos fazer um pão de queijo fit, uma ótima opção para o café da manhã ou para o lanchinho entre as refeições. Vamos começar? Então pegue papel e caneta e anote os ingredientes bem direitinho. Para a receita de hoje, você vai precisar de 3 ovos, 180 gramas de queijo mussarela e 1 colher de chá de fermento em pó. Você vai se surpreender com a rapidez dessa receita. Nós vamos misturar tudo no liquidificador. Primeiro eu vou colocar os ovos. Em seguida eu vou adicionar o queijo. Eu estou usando mussarela, mas você pode usar coalho também ou qualquer queijo da sua preferência. E o fermento. Agora é só bater. A massa já está pronta. Agora com 1 colher eu vou encher forminhas de silicone. Feito isso, por cima eu vou polvilhar um pouquinho também de queijo mussarela. Agora nós vamos levar ao forno 180 graus por aproximadamente 15 minutos. Essa foi a nossa sugestão de hoje, uma receita leve e deliciosa que você pode fazer em casa. E a gente se encontra no próximo Receita do Dia. Até mais!
Até o próximo encontro. Luciana Luna, muito obrigado por mais uma dica aqui no quadro Receita do Dia. Você que está em casa, perdeu algum detalhe, algum ingrediente aí da receita? Não se preocupe, porque assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar essa receita na íntegra lá na nossa fanpage. Você acessa facebook.com/assunto do dia e lá você vai encontrar o vídeo com a receita completinha. Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado, e a gente segue porque tem mais coisa boa aqui no nosso programa. Vamos a partir de agora às oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Fique atento e boa sorte! A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste atenção aqui às oportunidades disponíveis para hoje. Olha só, 10 vagas para montador de móveis de madeira, 10 oportunidades. Para preencher uma dessas vagas, você precisa ter ensino fundamental incompleto, 3 meses de experiência, R$ 1.100 é o salário. São 10 vagas para montador de móveis de madeira. Tem mais vagas de emprego, vamos conferir. Uma vaga para técnico eletricista, uma vaga. Ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.000 é o salário, uma vaga para técnico eletricista. Tem mais vagas, vamos agora dar sequência, uma vaga para padeiro, uma oportunidade com ensino médio completo de exigência, 6 meses de experiência, o salário também é de R$ 1.000. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas, hoje elas são da Agência do Trabalho e você pode entrar em contato através do seguinte telefone, preste atenção, 3183 7065, 3183 7065, e a Agência do Trabalho ela fica no bairro da Boa Vista. Então você liga, pega o endereço completo. Interessou por uma da vaga, anota aí uma das vagas que você se interessou e você vai ter uma boa sorte nessa busca por uma recolocação no mercado de trabalho. É o nosso desejo para você, querido telespectador. E tem mais coisa boa agora no programa, porque chegou o momento de responder a sua pergunta. Você que interagiu, mandou sua pergunta, sua dúvida, deixou seu depoimento sobre o assunto, preste atenção que essa dúvida vai ser esclarecida a partir de agora. Temos aqui muitas participações. A da sequência, a pessoa também não quis se identificar, mas fala o seguinte: sinto muita dor de cabeça e tomo remédio sem prescrição médica, sim. É um hábito, infelizmente. A dor passa, aí desisto de ir ao médico. Qual profissional e qual área médica devo procurar? É a dúvida do telespectador que assumiu, que faz o uso da automedicação. Tem o alívio da dor, não procura o médico, mas mais à frente a dor volta. Deve procurar qual médico da área da saúde? Então, pode ser alguma coisa tão simples como uma cefaleia que a gente chama tensional, que ela aparece quando a gente está um pouco mais ansioso, um pouco mais estressado. E pode ser algo mais complexo, digamos assim. Mas a porta de entrada é a unidade básica de saúde. Porque para a maioria das situações, o médico lá da unidade básica de saúde ele vai conseguir diagnosticar e resolver. E é importante dizer que nem sempre a solução é um medicamento. Remédio é qualquer coisa que amenize o sofrimento e cause bem-estar. Então, às vezes, a pessoa pode buscar fazer uma atividade física, uma caminhada, passear com os amigos, conversar, enfim. Ele pode usar algo que não seja um medicamento. Então, a gente tem que ter também comportamentos de vida saudável. Vamos a mais participações. Tem muita gente aqui cobrando respostas, muita gente também elogiando aqui os nossos convidados. A gente agradece aqui. E a Terezinha, que mora lá em Paulista, ela disse que está no momento tratando de uma infecção urinária. Está fazendo um tratamento específico. Fala aqui que no exame deu a presença da bactéria. Ela não sente muita dificuldade para urinar, não tem. E nem ardor, mas ela sente dores. E principalmente próximo ao ventre ali. Sempre faço exames, ver se atingiu os rins, mas graças a Deus até agora nada. Mas eu fico preocupada, né, com essas voltas da infecção. Estou terminando o medicamento hoje. O que é que o doutor poderia me orientar sobre isso? Me orientar? Por que está voltando tanto essa infecção, já que ela está fazendo tratamento da forma que deve ser feita? As infecções urinárias no sexo feminino elas são relativamente frequentes, né? E principalmente as mulheres que têm vida sexual. Né? Lembrar que a uretra feminina ela é muito curta, ela tem um pouco mais do que 3, 4 centímetros. Então, durante o ato sexual, essas bactérias elas são empurradas para dentro da uretra, para dentro da bexiga. Então, para que minimize isso, a recomendação mais importante é que todo mundo, né, mas principalmente as mulheres, ingiram muita água.
deve tomar mais do que 2 litros de água por dia. Porque só o efeito mecânico do xixi e da urina, quando ele passa pela bexiga, ele lá é como se fosse um efeito, vai lavar a parede da bexiga e empurrar essas bactérias para a superfície do corpo. Então essa é a orientação mais importante, beber bastante líquido de uma forma geral. E se essas infecções urinárias elas forem recorrentes, né, procurar o médico que está atendendo, assistindo essa senhora, né, para ver e tentar identificar se existe algum outro fator além desses anatômicos que eu aqui citei. Né? E nesse caso da relação sexual, de preferência protegida, né, porque o preservativo é importante, e além da ingestão de água, orienta-se também que a pessoa possa, ao final da relação sexual, tentar urinar, fazer com que a urina saia e a higienização daquela região, tanto para o homem, mas principalmente para a mulher, é fundamental para que evite uma recorrência. Vamos à próxima participação. A pessoa não se identificou, muita gente participando sem se identificar. Mesmo assim, a gente agradece a sua interação aqui com a gente. Não se identificou, mas diz o seguinte: todo medicamento que compramos tem que ter receita, porque às vezes vou com a receita até uma farmácia, né, comprar um simples remédio. E muitas vezes na farmácia falam que não precisa da receita e me devolvem, né, esse documento. Quando acontecer isso, eu devo fazer alguma coisa? Devo aceitar a medicação? Devo falar alguma coisa? Devo denunciar a farmácia? É a dúvida aqui da telespectadora. Então, existem medicamentos, como chamamos, isentos de prescrição, são os MIPs. Os MIPs, eles podem ser, através de uma orientação farmacêutica, até indicados por um farmacêutico, através de uma escuta junto ao seu paciente. Existem medicamentos que devem existir uma prescrição médica, mas não obrigatoriamente essa prescrição deve ser retida na farmácia. O que faz com que muita gente procure a farmácia, peça e a farmácia atende sem nem apresentação da prescrição. Em contrapartida, existem medicamentos que são os controlados, que existe uma portaria, os antibióticos, que têm uma resolução pela Anvisa, que obriga a retenção da receita. Então, uma farmácia que libera um medicamento e não retém a receita desses produtos, ela está infringindo uma questão legal. Agora, no âmbito público, no SUS, no Sistema Único de Saúde, toda unidade, qualquer ela que seja, básica ou de maior complexidade, ela obriga, para entregar um medicamento, ter uma prescrição médica, seja chamado medicamento isento de prescrição ou qualquer um outro. Importante essa informação para esclarecer, né, a dúvida da telespectadora e de muita gente que também tem essa pergunta em mente. Outra pergunta aqui, a pessoa gostaria de saber em relação aos suplementos alimentares, como a proteína do leite e termogênicos. O farmacêutico, ele pode prescrever esses produtos? Olha, a prescrição de medicamentos para o farmacêutico, existe uma resolução, a 586, que determina o farmacêutico a poder prescrever medicamentos chamados isentos de prescrição. Então, os medicamentos que são considerados isentos de prescrição podem. Aqueles que são de ordem médica, está exclusivo para os médicos. Então, a gente não pode estar fazendo prescrição de medicamentos que não são considerados isentos de prescrição. E a questão, mais uma vez, a gente diz, polivitamínicos, suplementos, a gente tem que ter muita calma para colocar à disposição da população que os nossos alimentos praticamente contêm todas as vitaminas que a gente precisa suprir para o nosso dia a dia, verduras, legumes, proteínas nas carnes, enfim, a gente tem que ter muita cautela antes de querer de uma farmácia a suplementação das vitaminas. Vamos a mais participações agora, temos muita gente participando, não há tempo nem de comentar um pouquinho, né, as respostas. Jair Galvão do Jordão Alto ligou para a gente, sempre participa. Muito obrigado, Jair, também pela participação. Ele quer saber o seguinte: o uso de vitaminas e suplementos alimentares também é uma dúvida comum, né? Esses suplementos alimentares que são comuns, vendidos e comercializados entre as pessoas, essa prática esconde algum perigo? Suplementação, né, que ele falou, e uso também de vitaminas. Tem algum perigo nessa prática de comercialização e também de tomar essa suplementação? Existe um hábito muito comum, a sociedade vai me escutar agora, vai talvez se identificar muito, de chegar no caixa da farmácia para pagar o medicamento e alguém diz que o polivitamínico está na promoção. Isso é um hábito muito comum e, consequentemente, as vitaminas também podem causar, são medicamentos e todo medicamento não está isento de dano, então pode provocar dano sim à saúde,
pode provocar dano aos rins, pode provocar dano a outros órgãos. Então, supervitaminose também provoca danos à saúde. Acredito que o Dr. Paulo Sérgio também tem alguns exemplos que possa caracterizar um pouco desse problema. Aquela vitamina C, doutor, a gente precisa tomar para prevenir gripes e resfriados? Foi ótimo. Você tocou num assunto que a gente tem, é um exemplo bem do dia a dia. Então, as pessoas acreditam, pensam, né? E acreditam e tem essa questão popular de acreditar que a vitamina C ela pode trazer benefício em termos de redução do tempo de gripe ou prevenção. Mas, enfim, tem um grande estudo, que a gente chama meta-análise, que avaliou todos os estudos publicados nos últimos anos e mostrou que o único grupo que pode se beneficiar de prevenir gripe são dos atletas de alta performance. Quando eu falo atleta de alta performance, são maratonistas, nadadores de competição. Então, esse grupo aí, se tomar vitamina C em uma determinada dose, ele pode se beneficiar em termos de prevenção. Mas a grande maioria da população, 99,999, não vai ter benefício nenhum de tomar vitamina C com relação a qualquer tipo de desfecho favorável, gripe. Não vai ter nenhum benefício, mas corre algum risco em fazer isso? Corre risco. Então, você concentra, por exemplo, vitamina C, você tomar uma dose muito alta, você vai acidificar a urina e você pode precipitar pedra, cálculo nos rins. Então, toma alguma coisa achando que é inocente e termina encontrando um problema que não era, né, esperado. Tem aqui a participação da telespectadora que também não se identificou, mas fala que toma medicação por conta própria, sem prescrição médica, sabe que é errado e agora vai mudar diante das explicações. E esse é o intuito do programa, é informar você que está em casa que tem riscos ao você fazer isso, né? E que você pode mudar esse hábito, só depende de você, né? A responsabilidade agora a gente joga para quem está em casa nos assistindo. Agora estão sabendo os riscos de tomar remédio por conta própria. Pode causar não só um problema renal, um problema no fígado, mas também pode contribuir para o aparecimento de uma superbactéria. Então fique atento, todo cuidado é pouco. Esse programa aqui hoje deixa muito claro que a gente está aqui promovendo saúde. Isso é promover saúde, é colocar à disposição da população profissionais, mas ao mesmo tempo um comportamento de vida saudável. E aí você diminui a possibilidade de riscos à sua saúde, como por exemplo se tomar medicamento por conta própria. Vou pedir licença agora pela última vez aqui aos nossos convidados para falar da nossa enquete. No começo do programa, a gente fez uma pergunta muito objetiva. A pergunta de hoje foi se você tem o hábito de tomar remédios sem orientação médica. Das pessoas que ligaram e participaram, 65% disseram que sim, que tomam medicação sem orientação médica. 35% respondeu que não. Que bom que 35% não toma, né? E que esse 65%, né, na próxima vez que a gente venha perguntar, mude, caia bastante, porque não é o indicado tomar medicação por conta própria. Tem riscos e riscos sérios. Pode levar até a óbito. Reta final do programa, agora para agradecer aqui aos nossos convidados. Foi um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Dr. Paulo Sérgio, infectologista do Hospital das Clínicas, professor também da Universidade Federal de Pernambuco e pesquisador da Fiocruz. Doutor, muito obrigado. Aquele último recado, considerações finais, fique à vontade. Eu agradeço, né, a oportunidade mais uma vez e estou fazendo aqui, né, junto com vocês uma coisa que eu gosto muito, que é colocar a saúde, né, à disposição da educação, né, educação e saúde. É muito legal. Volto mais vezes aqui ao nosso programa, muito obrigado. Também queria agradecer ao Flávio Lago, ele que é farmacêutico do Hospital Correia Picans, também trabalha lá no CAPS, a D. Vicente Araújo, que a gente deu aquele recado, aquele abraço, tem muita gente assistindo, né, lá do CAPS, e também ele é conselheiro pelo Conselho Regional de Farmácia, seccional Pernambuco. Flávio, muito obrigado, também considerações finais, fique à vontade. Foi um prazer participar desse debate, acredito eu que a gente ainda vive numa sociedade extremamente medicalizada, mercantilizada, mas ao mesmo tempo a sociedade precisa entender, usar os equipamentos de saúde que está à sua disposição, desde a porta de entrada como a unidade de saúde básica, como também as nossas farmácias. Dentro dela tem farmacêuticos, então vamos tomar medicamento com muita responsabilidade, vamos devolver os medicamentos vencidos às farmácias para que a gente possa ter uma vida saudável e usar menos medicamento, porque eu acredito que quanto menos medicamento que a gente usar, a gente pode ter mais saúde.
Concordo. Muito obrigado aos dois. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. Foi muito bom o nosso bate-papo, aprendemos bastante. Você que está em casa, obrigado também pelo seu carinho, companhia e audiência aqui no nosso programa. Olha só, não se esqueça que teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã. Então, eu te espero para a gente encerrar a semana juntinhos aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um forte abraço, um excelente dia e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!